Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre árvores. Classe de grafos, muito interessante, bem básica, né? Importante a gente entender sobre esses grafos. Então, a definição de árvore é muito simples. Um grafo é uma árvore, se ele é conexo e acíclico, tá? Então, quando a gente fala que um grafo é acíclico, quer dizer que ele não possui ciclos, tá certo? Então, alguns exemplos aqui, né? Esse grafo aqui, um caminho com 3 arestas. Esse grafo é conexo, né? Lembrando que ser conexo significa que entre quaisquer 2 pontos eu tenho um caminho, quaisquer 2 vértices eu tenho um caminho, e ele é acíclico. Obviamente que ele não tem ciclo esse grafo aí, tá certo? Outro exemplo, podemos fazer esse aqui. Esse aqui já ilustra, né? Por que se usa essa notação, essa nomenclatura de árvore, né? Porque você sempre consegue desenhar uma árvore de uma forma que parece com uma árvore, né? Você tem um ponto inicial e vai ramificando a partir desse ponto, né? No caso, esse vértice aqui, ele poderia ser esse ponto inicial. Mas só uma observação importante aqui. Em muitos contextos, né, na computação, inclusive, a gente trabalha com o conceito de árvore, mas é um conceito mais... não é exatamente esse conceito que a gente está levando em consideração aqui, porque existe o conceito de árvore enraizada, certo? Que é justamente a árvore em que você tem um vértice que não é especial, ele é como se fosse a origem, né, da árvore. Então, a partir desse vértice, você vai considerar aqueles que são vizinhos dele como filhos, né? Deixa eu fazer esse desenho aqui, né? Para não ficar só falando, vou até deixar de outra cor para deixar claro que tem a ver com esse conceito aqui de árvore, né? Ó, se eu tiver aqui, normalmente se usa esse tipo de representação, né? Então, esse cara aqui seria a raiz, né? E aí você tem uma árvorezinha aqui. Esses caras aqui, vamos supor que eles têm 2 filhos. Esse aqui tem um filho só, certo? Então, esse cara aqui, ele poderia ser o que a gente chama de raiz, né? Esses caras aqui, que são vizinhos dele, são filhos, né? E a gente tem essa ideia de hierarquia, tá? Mas só para deixar bem claro, isso aqui é uma árvore enraizada, certo? Então, a gente chama de árvore enraizada porque justamente ela tem uma raiz, né? E a partir dessa raiz é que você descreve essa hierarquia dos vértices. Ela não deixa de ser uma árvore dentro desse nosso conceito aqui, tá? Mas só para a gente diferenciar as duas coisas. Quando a gente estiver falando de árvore aqui, no nosso contexto de teoria dos grafos, a gente não necessariamente está dizendo que ela tem uma raiz, tá certo? Então, vou até apagar aqui, ó, deixar aqui o nosso conceito. A gente não está levando em consideração essas outras questões, tá certo? Então, qualquer árvore conexa e acíclica, tá? É uma árvore, né? Então, vamos ver alguns exemplos aqui que, obviamente, não são árvores, né? Bom, se tiver um ciclo, né? Por exemplo, se tiver um cara assim, certo? Se eu tiver esse cara aqui, posso até desenhar alguma coisa mais. Bom, certamente esse cara não é uma árvore. Por que ele não é uma árvore? Porque ele tem um ciclo, não é um triângulo. Então, não satisfaria a nossa definição. Se ele for desconexo também, né? Então, se eu tiver um grafo, vamos supor que seja esse aqui. Tá certo? Como se fossem 2 arestas, né? Considerando que esse aqui é o grafo inteiro, né? Obviamente, esse grafo não é uma árvore. Tudo bem? Então, acho que está mais do que claro, né? Um conceito simples. A árvore é um grafo conexo acíclico. Essa é a definição de árvore. Outra definição ligada às árvores é a noção de floresta, né? E aí o nome ele foi bem escolhido, né? Porque o que é uma floresta, né? A definição, né? A gente sempre se apega às definições. Então, a definição de floresta é um grafo que seja acíclico. Basta não ter ciclo, tá? Não estou mais pedindo, né?
que seja conexo. Então, vou dar um exemplo aqui de uma floresta. Isso aqui é uma floresta. Esse grafo, né, considerando o grafo inteiro como sendo esse aqui, é uma floresta. Ele não tem ciclos. Ele é conexo? Não, ele não é conexo. Mas, para ser floresta, não precisa ser conexo. Tá? Toda árvore é uma floresta, né? É um caso particular. Então, se eu pegar qualquer árvore, por exemplo, isso daqui é uma árvore. É um grafo conexo e acíclico, certo? Essa árvore não é uma floresta. Tá? Mas existem florestas que não são árvores, como é o caso dessa que a gente tem à esquerda. Tudo bem? Tá claro isso daí? Hein, pessoal? Tá claro sim, professor. Tá claro, né? Uma observação aqui, né? Todas as componentes de uma floresta são árvores. Todas as componentes de uma floresta são árvores, né? Por isso que, de certa forma, uma floresta ela é formada por várias árvores, certo? Então, você vai ter... pegar aqui no exemplo, né, que eu tinha dado. Se tiver essa situação aqui, esse grafo, né? Esse aqui é o meu grafo inteiro. Então, a gente vai ter duas componentes aí, né? A gente vai ter duas componentes conexas, né? Vai ter essa e essa. E cada uma delas é uma árvore, tá certo? Então, realmente existe uma ligação entre esses dois conceitos, né? Toda árvore é uma floresta e uma floresta é formada por várias árvores. Uma ou várias árvores, né? Pode ser que ela tenha só uma também, só uma componente. Então, vamos aqui mostrar algumas propriedades de árvores que são importantes da gente saber. Então, esse grafo, né, essa classe de grafos, a gente na teoria dos grafos, muitas vezes, a gente se interessa por algumas classes de grafos, né, que são grafos que têm algumas características específicas. Então, essa classe de grafos, né, das árvores, ela tem algumas propriedades. Por exemplo, é o que está aqui no lema 1. Se você pegar uma árvore qualquer, então, você pegar uma árvore qualquer e dois vértices dessa árvore, também dois vértices quaisquer, né, sem nada, nenhuma escolha especial, existe exatamente um caminho entre esse par de vértices. Tá certo? Exatamente um caminho. Vou até destacar aqui que é exatamente um caminho. Ou seja, não pode não ter caminho e nem pode ser 2 ou 3 ou 4 caminhos. Tá certo? Então, vamos ver como é que a gente poderia mostrar isso daqui, né? Imagine aí que vocês... que eu pedisse para vocês mostrarem esse resultado, né? Por onde é que vocês começam? Bom, a Rebeca deu uma resposta aqui interessante, né? Ela é conexa, certo? Então, olha só, da definição de árvore, já diz que ela é conexa. Ser conexo quer dizer que entre qualquer par de vértices existe pelo menos um caminho. Perfeito, né? Já é um começo, tá? Então, a gente já sabe que tem pelo menos um caminho, mas por que não podem existir dois caminhos? Por que não podem ter 3 caminhos? Ou 4? Falta só esse detalhe. Davi Luiz diz que porque não há repetição de arestas. Não necessariamente teria que ter repetição de arestas, né? Ó, o Davi aqui diz o seguinte: ser conexa faz com que ela tenha pelo menos um caminho, mas ser acíclica faz com que tenha só um caminho. Tem a ver com isso mesmo, Davi. Certo? Se eu tivesse 2 caminhos entre um par de vértices, né? Eu teria necessariamente um ciclo, tá certo? Então, legal. É isso mesmo. Então, olha só. Espera aí que alguém mandou mensagem. Deixa eu só ver. Legal. Então, olha só.
Então, realmente, a primeira parte da prova é simplesmente a definição de árvore, né? A definição de árvore diz que ela é conexa e acíclica. Se ela é conexa, existe pelo menos um caminho entre qualquer par de vértices. Beleza. Mas por que não pode ter mais de um caminho, né? Então, a gente usa a prova por contradição, né? Que a gente usa bastante, que é o seguinte, vamos supor que tenha dois caminhos, tá? Vamos supor que eu tenho um caminho P1 e P2. São dois caminhos entre U e V. O que acontece? Se eu unir esses dois caminhos, eu vou ter uma situação parecida com essa daqui, que eu vou fazer só um desenho, né? É só ilustração, tá? Lembrando que a figura não é demonstração, né? Só para a gente entender. Mas, ó, se eles são diferentes, né? Vamos chamar esse aqui do caminho... Esse aqui é o caminho P1, certo? Vou até mudar a cor para fazer o outro caminho que eu vou chamar de P2. Então, se eles são diferentes, tem alguma coisa aqui que... Eles podem até ter algumas partes em comum, né? Alguns trechos que são em comum, tá? Mas tem que ter trechos que não fazem parte, certo? A questão é que esses, se eu pegar aqui quaisquer dois pontos, né? Dois pontos aqui onde eles se interceptam, e considerar esses dois trechos, né? O trecho de P1 e o trecho de P2, certo? A gente necessariamente vai ter um ciclo formado por esses dois trechos, tá bom? Então, realmente, quando a gente considera a união desses dois caminhos, essa união ela vai conter um ciclo necessariamente. Perfeito? Então, esse é o primeiro resultado, né, a respeito de árvores, que é importante a gente saber. Então, em qualquer árvore, a gente tem exatamente um caminho entre dois vértices. Isso aqui é muito importante, e as árvores a gente vai usar o tempo todo nessa disciplina, quando a gente quiser, por exemplo, algoritmos de caminho mínimo em um grafo, certo? Então, vai ter situações que você quer achar o menor caminho entre dois pontos, né? Geralmente o gráfico vai ter pesos, inclusive nas arestas, tá? Um pouco mais complicado do que a gente viu até então. Mas as árvores, elas são uma estrutura mínima de conectividade. É o mínimo que você precisa para conectar aqueles pontos, tá certo? Então, elas surgem, né, como uma forma, inclusive, de representar a árvore de caminhos mínimos que a gente constrói nos algoritmos para caminhos mínimos. Está antecipando aqui um pouco esses assuntos que a gente vai ver, mas só para frisar que as árvores elas aparecem o tempo todo, inclusive como estruturas de dados, né? Enfim, é importante a gente conhecer essas propriedades. Segundo o lema, não sei se alguém tive a impressão de que alguém quis falar no microfone aqui. Deve ter sido só um áudio ligado aqui. Bom, olha só. Segundo o lema diz que para uma árvore com pelo menos um vértice, eu tenho que essa árvore chamada T, né? M de T, né? O número de arestas de T é igual a N de T, número de vértices, menos 1. Tá? Então, aqui, esse lema ele relaciona o número de vértices e o número de arestas de uma árvore. Então, se ele for correto, né? E a gente sabe que eu não estaria colocando se ele não tivesse, se você tiver uma árvore com 10 vértices, por exemplo, essa árvore ela teria 9 arestas, né? Que é 10 menos 1. Uma árvore com 100 vértices teria 99 arestas, certo? Então, está diretamente ligado, né? O número de vértices e o número de arestas de uma árvore, certo? Como é que vocês tentariam provar isso daqui? Então, olha só, aqui é a resposta da Rebeca, né? Tem a ver com ela ser acíclica, né? Tem a ver, certo? Tem a ver com ela ser acíclica, mas isso por si só ainda não está claro, né? Como é que a gente vai usar essa questão. Tem a ver com ela ser acíclica e com ela ser conexa, né? Que é a definição de árvore. O Lucas falou que para ter uma aresta tem que ter dois vértices. Legal, Lucas, né? Então, assim, se a gente olhar para um caso uma árvore bem simples, né? Uma aresta, tem dois vértices e a gente tem a nossa fórmula satisfeita, né? Eu posso testar outros exemplos, né? Posso pegar, por exemplo, esse cara aqui, ó. Certo? Então, esse cara aí, você teria 5 vértices, 4 arestas, né? Então, mas assim, não está claro ainda também por quê, né? Pode ser que realmente ligando a sua resposta com a da Rebeca, a gente já tem uma intuição aí.
Olha o Davi aqui, né? Cada nova aresta que é adicionada a uma árvore adiciona exatamente um vértice, exceto pelo vértice inicial que não tem arestas por si só. Vamos ver aqui, vamos filtrar essa resposta, né? Então, olha só, a abordagem do Davi é como se ele, pelo que eu estou entendendo, né? É como se ele quisesse pegar e sair construindo a árvore, passo a passo, né? Como se eu fosse adicionando. Estou entendendo que eu já tivesse os vértices, né? E aí eu vou colocando as minhas arestas, tá? Então, legal, né? Normal a gente na computação buscar essas provas construtivas dessa forma. E, inclusive, a solução que eu tenho, né? A prova que eu separei para vocês usa, sim, essa ideia, tá? Só que, para você provar dessa forma, né? Você precisa usar a indução, tá certo? Porque, basicamente, você está supondo que vale, se você tiver, vamos dizer, você vai adicionando as arestas, né? Então, você vai estar supondo que esse resultado ele vale para um subconjunto das arestas e que quando você acrescentar mais uma aresta, você mantém a propriedade, certo? Basicamente, é isso que a sua ideia ela pode ser, como ela pode ser formulada, tá ok? Então, sempre que a gente tiver essas provas construtivas, né, que você vai adicionando um vértice de cada vez, uma aresta de cada vez, isso já remete que a gente vai fazer uma prova por indução. Então, olha só. Então, a gente vai provar isso aqui por indução. Prova por indução, né? Você tem que escolher algum parâmetro que vai ser usado na indução, né? A indução ela serve para você mostrar que uma proposição é válida, sendo que essa proposição ela é dada em função de algum número natural, né? Então, no nosso caso, a gente está falando de árvores, né? Só que a gente pode parametrizar isso daí, ou seja, eu vou primeiro mostrar o resultado para árvores que tenha só uma aresta, né? Vou usar, no caso, eu vou usar, né, salvo engano, do jeito que eu escrevi aqui, eu usei o número de arestas, tá, como parâmetro. Então, olha só, a ideia da prova por indução, eu vou mostrar que vale para uma árvore com uma aresta só, o que é muito fácil de mostrar, na verdade, vocês já tinham comentado aí no chat a resposta, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou supor que eu consigo mostrar essa minha afirmação para árvores até uma certa quantidade K de arestas, e vou mostrar que, a partir dessa informação, eu consigo mostrar que para árvores com K mais 1 arestas, ela é verdadeira, tá? Então, só recapitulando aqui, né, como é que é a cara de uma prova por indução. A árvore, ela tem que ser conexa, né? Então, assim, eu não posso ter uma situação em que eu não tenho nenhuma aresta e que eu tenha 2, 3 ou 4 vértices, porque senão esses vértices vão estar desconectados, tá certo? Então, necessariamente, se eu tenho 0 arestas, eu só posso ter um vértice. Concorda? Eu não posso ter 2 vértices. Senão não vou ter ligação entre eles. Eles vão ser desconexos. Então, nesse caso, nosso caso base, né? Nosso resultado vale. Tudo bem? Aí vamos para o passo indutivo, né? Então, passo indutivo, eu vou supor que o enunciado vale se a minha árvore tiver até uma certa quantidade K de arestas, tá certo? E vou mostrar que ele vale também se eu tiver K mais 1 arestas, tá? Então, olha só. Eu supor que vale no enunciado para quando eu tenho até K arestas e vou mostrar que ele continua valendo se eu tiver K mais 1 arestas. Então, aqui, a resposta que eu esqueci aqui o nome agora, o Davi Montezuma tinha dado, né? A resposta do Davi Montezuma, ela seguia justamente esse princípio. É como se eu fosse aumentando o número de arestas, tá certo? Só que a cada vez que eu acrescento uma aresta, eu mostro que eu continuo satisfazendo a minha propriedade inicial, que é verdadeira lá no caso base. Então, olha só. Eu vou pegar uma aresta desse meu grafo. Então, vamos lá. Eu estou na situação, né? Só para deixar aqui ilustrado, né? Estou considerando uma árvore T, onde nessa minha árvore eu tenho K mais 1 arestas, tá certo? Esse é o caso que eu estou querendo considerar. A minha hipótese de indução, ela diz que
Se eu tiver menos do que carestas, né, menor ou igual a carestas, tranquilo, nossa afirmação é válida. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar essa situação em que eu tenho K mais 1 arestas numa situação em que eu tenho menos arestas. Sendo que isso é muito simples de fazer. Ó. É só pegar dois vértices aqui que estão ligados por aresta, U e V, tá certo? E o que eu vou fazer? Eu vou considerar o grafo em que eu removo essa minha, tá? Essa minha aresta aqui. Vou considerar um grafo em que eu removo essa minha aresta aqui. Se eu remover uma aresta de uma árvore, o que vocês acham que acontece? Eu fico com quantas componentes? Na verdade, a gente já viu esse exercício para um grafo qualquer, né? Nem interessa se fosse árvore. Mas numa árvore eu tinha uma componente, né, inicialmente. Se eu remover uma aresta, eu fico com que situação? Quantas componentes? Duas, né? O Lucas respondeu aqui. Duas, né? Por quê? Porque eu vou ter... Lembra que na árvore a gente já sabe, né? Pelo lema 1, existe exatamente um caminho entre qualquer par de vértices. Na hora que eu tirei a aresta de U e V, eu acabei com o único caminho que tinha entre U e V, certo? Aí o que vai acontecer? Eu vou ficar com duas partes, né? Uma formada pelos vértices que continuam conectados por um caminho AU, né? E aqui na outra parte eu vou ficar com os vértices que continuam conectados a V, certo? Vou ficar com essas duas componentes conexas. Então, quando eu removo essa aresta, eu fico com uma floresta, né? Uma floresta, usando a nossa a classe que a gente introduziu no começo da aula, né? Eu fico com uma floresta com duas componentes, que são árvores, tá certo? Aí o que eu posso fazer agora? Eu posso aplicar a minha hipótese de indução, porque essas árvores, TU e TV, né? Elas têm menos arestas, têm menos do que K mais 1 arestas, certo? Então, aqui eu posso aplicar a minha hipótese de indução. E a minha hipótese de indução diz que essas duas árvores, elas têm quantidade de arestas igual a N menos 1, tá certo? Então, olha só, eu tinha escrito aqui, né? T' possui duas componentes, T1 e T2, com M de T1 menor ou igual a K e M de T2 menor ou igual a K. Moral da história, opa, não tinha escrito aqui no slide, né? Mas a moral da história é que eu posso fazer, se eu sei que, pela hipótese de indução, certo? Pela hipótese de indução, eu tenho que M de T1 é igual a N de T1 menos 1. E M de T2 igual a N de T2 menos 1. Isso pela hipótese de indução. Tá certo? Consequência, logo, concorda que o M de T é igual a M de T1 mais M de T2, né? O número de arestas da árvore inteira, né? Mais um, né? Tem mais um aqui, desculpe, né? Porque é o seguinte, eu tinha removido uma aresta, né? Para separar esses dois pedaços. Então, assim, a quantidade de arestas que eu tinha no início, né? Que é o M de T, vai ser o número de arestas do primeiro pedaço, mais o número de arestas do segundo, mais um. Isso aqui vai ser igual, usando aqui essas duas equações anteriores, vai ser o N de T1 mais o N de T2 menos 2. Tá certo? E aí a gente vê que essa equação aqui, ela dá exatamente, né? Não vou resolver aqui exatamente, mas a gente vê que fica M de T igual a N de T menos 1. Tá certo? Legal. Então, com isso a gente mostra, né, um exemplo de prova por indução também, a gente mostra que toda árvore satisfaz essa igualdade, né? Entre o número de vértices e o número de arestas. Alguma dúvida, pessoal, aqui? Beleza, né? Então, vamos lá. Então, deixar para vocês aqui um exercício
Começa com definição, na verdade, né? Uma definição importante também, que está sempre associada à árvore, né? Uma folha, a gente, na verdade, usa bastante esse conceito de folha em uma árvore, né? Mas eu posso definir uma folha em qualquer grafo como sendo um vértice de grau 1, certo? Então, uma folha em um grafo, tá? Ou em uma árvore especificamente, né? É um vértice de grau 1, simples assim, tá? Então, quando a gente usa árvores normalmente como estrutura de dados, né? A gente pode ter, por exemplo, uma árvore binária, né? Uma árvore binária desse tipo aqui, a gente chama de folha esses vértices que tem aqui no final, né? Que eles não têm filhos. E são justamente esses vértices que tem grau 1, tá certo? Então, é só uma forma da gente definir uma folha, né? É um vértice de grau 1. Então, o que eu estou pedindo nesse exercício? Eu quero que vocês mostrem que qualquer árvore, com pelo menos 2 vértices, sempre existem pelo menos 2 folhas. Propriedade importante, inclusive nos algoritmos que a gente usa, né? Que a gente aplica em uma árvore, a gente usa o tempo todo essa propriedade, tá? Então, em qualquer árvore, com pelo menos 2 vértices, tem pelo menos 2 folhas. Quero que vocês me mostrem. Uma sugestão para vocês fazerem isso. Mostrem primeiro que existe uma folha. Começa por aí. Mostra que existe uma folha. E aí depois você vê como é que faz para mostrar que existem 2. Tá certo? De repente, pode até ser que você consiga aproveitar, usando indução, alguma coisa do tipo, o resultado de que diz que toda árvore tem pelo menos uma. Tá certo? Por exemplo, como é que poderia ser por indução aqui, né? Estou quase dando a resposta para vocês, mas vamos lá. Se eu tiver a minha árvore, usando indução como a gente usou no slide passado, né? Eu estou lá, indução no número de arestas. Na hora que eu removo uma aresta, eu não fico com 2 árvores? Se eu tiver certeza que eu tenho uma folha nessa primeira árvore e uma folha nessa outra árvore, eu tenho que só ver o que acontece quando eu acrescentar de volta a aresta, né? Para ver o que pode acontecer, mas muito provavelmente você consegue mostrar que fica com 2 folhas, tá? Então, isso aqui já é o máximo de conselho que eu posso dar. Bom, seguindo adiante, vamos ver aqui um pouco sobre conectividade, né? Mas lembrar, né? A gente já viu esse assunto, mas vamos trazer um pouco aqui para esse assunto de árvores. Então, a gente viu conectividade de um grafo, né? Que é aquele parâmetro relacionado a quantos vértices, né? Quantos vértices eu preciso remover do meu grafo para desconectar o grafo, ou então deixar apenas um vértice, né? Lembrando que esse deixar apenas um vértice é especialmente para o caso justificado, né, pelo caso do grafo completo. Porque o grafo completo eu não consigo desconectar ele. O que eu posso fazer é remover todos os vértices menos um, né? Mas, enfim, então esse parâmetro de conectividade mede, né, quantos vértices eu preciso remover para desconectar o meu grafo, né? No mínimo, né? Menor quantidade de vértices. Então, aqui eu não vou... A gente já viu isso aqui, vou só lembrar mesmo o conceito. A gente tem um conceito parecido de conectividade por arestas, certo? Onde conectividade por arestas é a cardinalidade, ou seja, a quantidade, menor quantidade de arestas que eu removo para desconectar o meu grafo, certo? Então, por exemplo, se o grafo é desconectado, já eu não preciso remover nada, a conectividade seria 0. Então, se o grafo for só uma aresta, né? Remover uma aresta, desconecta ele. Então, conectividade seria 1. Conectividade por arestas, né? Para a gente não confundir, né? Tem conectividade, que é para vértices, e conectividade por arestas, para deixar claro que aqui a gente está falando de arestas. Então, só lembrando mesmo, né? As letras, né? Conectividade por arestas é esse... Opa! É esse K' aqui, né? Na verdade, seria a letra K grega, né? Vamos chamar de K mesmo. Então, K', no caso, a conectividade por arestas, e K, né, seria a conectividade por vértices. Então, olha só, para a gente combinar esses assuntos, né? O lema 3 ele fala o seguinte: qualquer árvore com pelo menos 2 vértices, a conectividade dessa árvore é igual à conectividade por arestas, que é igual a 1. Por onde é que a gente começa aqui? O
que vocês acham? Para provar esse lema, né? Aqui a gente está falando de conectividade. A gente está falando de quantos vértices eu preciso remover para desconectar, ou então quantas arestas eu preciso remover para desconectar, certo? Então, pensem aí, numa árvore, né? O que acontece? O Lucas disse aqui, né? Removendo um vértice ou aresta de um caminho, ele desconecta. Mais ou menos, tá, Lucas? Porque, por exemplo, vou te dizer aqui onde é que pode estar errado isso que tu colocou. Por exemplo, se vou fazer esse caminho aqui, ó. Caminho aqui de exemplo. Detalhe, né? Um caminho é sempre uma árvore. Correto? Esse gráfico é só um caminho, não é uma árvore. Então, se eu remover esse vértice aqui, ó, Lucas, esse vértice aqui não tem problema, né? Não precisaria ser um vértice interno, tá? Precisaria ser um vértice interno. Então, assim, para vértice, especificamente, a sua afirmação precisa ver direitinho, né? Para aresta, eu já concordo, tá? Porque é o seguinte, a gente acabou de ver, né, na demonstração anterior, que quando eu removo uma aresta de uma árvore, eu necessariamente vou desconectar ela, certo? Necessariamente eu vou desconectar ela. Como a Jamile colocou aqui, né? Se ela é conexa e só há um caminho entre dois vértices, isso é fato, né? Isso o quê, né, Jamile? No caso da aresta, sim, tá? No caso da aresta, sim, porque uma aresta, ela liga dois pontos, né? Pois é, né? Eu entendi. Então, uma aresta, ela liga dois vértices, né? Então, quando eu removo uma aresta, eu tenho certeza que eu desconectei um vértice do outro. Beleza, no caso da aresta, problema resolvido, né? Ou seja, problema resolvido. A conectividade por aresta, né, que é esse pedaço aqui, é igual a 1. Beleza, tranquilo. Esse lado está resolvido. Mas a gente precisa saber o que acontece com a conectividade por vértice, né? Conectividade normal, né? Por vértice. Nem sempre que eu remover um vértice, eu vou desconectar o grafo, né? A gente já viu alguns exemplos. Mas o que será que acontece? Vocês lembram do teorema de Whitney, que a gente viu quando a gente deu aula de conectividade? Que ele me falava? Que ele relacionava esses dois parâmetros. Ele pode ser usado aqui para facilitar a nossa vida. Lembra que a gente tinha visto uma relação, o teorema de Whitney ele dava uma relação entre conectividade por arestas e o grau mínimo do grafo, né? Ele mostrava isso aqui, ó. Ele mostrava que para qualquer grafo, né? A conectividade normal é menor ou igual do que a conectividade por arestas. E isso aqui é menor ou igual do que o grau mínimo de G, tá? Então, esse é o teorema de Whitney. Esse teorema a gente mostrou, né? A gente provou em sala de aula. Então, esse teorema pode ser usado aqui, porque é o seguinte, se eu já sei que a conectividade por aresta ela é 1, então a conectividade ela é menor ou igual a 1. Tá certo? Se ela é menor ou igual a 1, ela poderia ser 0. Será que a conectividade de uma árvore pode ser 0, pessoal? O que vocês acham? O que significa a conectividade ser 0? Significa que eu não preciso remover nenhum vértice para desconectar o grafo. Ora, mas se a árvore é conexa, né? Não pode ser assim, tá? A gente não teria essa situação. Então, isso aqui basta para a gente resolver. Então, tinha só deixado aqui escrito bonitinho, né?
Então, pelo lema 1, entre quaisquer vértices do IV, existe exatamente um caminho, né? Então, se eu pegar 2 vértices do IV da minha árvore, eu posso remover essa aresta entre o IV e eu acabei de desconectar o IV, tá? Então, desconectei o grafo de maneira que a conectividade por arestas é 1, né? Basta uma aresta e você já desconectou. E aí a gente aplica, né, para mostrar com relação à conectividade, a gente usa o teorema de Whitney. Por quê? Porque K de G é menor ou igual do que K' de G. E K de G tem que ser igual a 1, né? Aqui eu nem coloquei por escrito, mas era importante dar esse argumento que a conectividade por vértice de G não pode ser 0. Por quê? Porque G é conectado. A árvore é conectada. Certo? Então, nós temos esse nosso lema. Tá? Vocês têm alguma dúvida a respeito? Ficou claro? Legal. Vamos lá. A gente fechar nossa aula. Exercício 9, ele pede que você escreva um algoritmo. É o nosso primeiro exercício que envolve algoritmo, né? À medida que a gente vai avançando no nosso curso, a gente vai estar falando mais e mais de algoritmo, né? Esse curso é um curso de grafos para computação, né? Se a gente fosse grafos na matemática, a gente provavelmente ia aprofundar mais e mais na parte matemática, tá? Mas a gente realmente vai caminhando para esse viés de computação. Então, o exercício 9 é o seguinte, eu quero que vocês me deem um algoritmo para verificar, dado um grafo, né? Eu vou passar um grafo para esse meu algoritmo, eu quero que você diga se esse grafo é uma árvore.